Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito especial que está acontecendo lá no escritório. Na verdade, o projeto já acabou, estamos em fase de obra, tá? E tá sendo uma obra assim muito redondinha. Lógico que a gente teve surpresas no meio do caminho, mas tá correndo tudo bem, tá? Então eu tô muito feliz com o resultado e eu vou mostrar pra vocês. Eu quero saber depois se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, que a gente mostrar vários vídeos da obra e depois eu vou fazer um vídeo final mostrando como que ficou o resultado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, esse projeto, quando eu peguei, foi de uma cliente que me procurou aqui pelo Instagram. Aqui pelo Instagram não, lá no Instagram, né? Ela me acompanhava, ela me seguia e ela já gostava do meu estilo de projeto. Um belo dia, ela comprou um apartamento e quando ela, assim, eles pesquisaram bastante, ela comprou esse apartamento, só que ela tinha muito medo da planta do apartamento, tá? Ela tinha muito medo da questão da cozinha e ela falou assim que tava lá pensando como que vai ficar essa cozinha, meu Deus, eu não sei, eu não sei. E aí um belo dia ela abriu o Instagram e viu uma postagem de uma cozinha minha, que eu vou até colocar aqui pra vocês, essa cozinha. E aí ela me mandou um direct na hora e falou assim: Oi, Luciana, meu nome é Rosana e eu vou ser da sua cliente, mas eu quero te contar que eu tava aqui pensando na minha cozinha como que vai ficar e eu abri o Instagram e apareceu essa imagem. Então logo eu vou entrar em contato e eu sou uma futura cliente. Eu falei, gente, que legal. Passou um tempo, realmente ela entrou em contato, a gente se conheceu pessoalmente, tá? E aí eu fui lá ver o apartamento, realmente uma planta um pouco difícil e fechamos o projeto. E aí a gente fechou o projeto do apartamento inteiro, não só da cozinha, mas o apartamento todo e ficou lindo, lindo, lindo. Então assim, é um casal de clientes super especial. Nos reunimos várias vezes, a gente se reuniu lá na obra, a gente já começou o projeto no início, foi bem no início da pandemia, tá? Então a gente sempre tomou todos os cuidados, tivemos reuniões online, reunião presencial e correu tudo muito bem. Essa cliente tem um estilo, o marido tem outro e a gente conseguiu atender tudo que os dois queriam de formas diferentes e o projeto ficou a carinha dos dois, enfim, né? Tem uma hora que a gente atende mais um, atende mais outro, mas todo mundo ficou feliz. As necessidades deles era realmente uma casa integrada. Então eles já compraram esse apartamento por eles já ter a planta toda aberta, tá? Então assim, lá já estava integrado as salas, a cozinha ela estava fechadinha, mas tinha uma janela, assim, que eles fizeram uma cozinha americana, tá? Mas ela ainda tava, sabe, semi-fechada. Mas eles queriam integrar tudo. Como é um apartamento vazado, a gente lá na área de serviço tem uma parede inteira de cobogó. Cobogó é uma coisa que tem muito aqui em Brasília, tá? E que passa uma ventilação natural incrível, uma iluminação natural incrível. E aí eles queriam ter toda essa integração, que quem entrasse no apartamento e estivesse ali na sala, pudesse ver até do outro lado. Então era um pedido deles, mas ao mesmo tempo tinha muito medo dessa área de serviço ficar muito exposta. Então a gente teve que pensar de uma forma que ficasse tudo integrado e bonito, que não ficasse aquela bagunça de área de serviço, tá? E eu não sei, gente, como é aí na cidade de vocês, mas aqui em Brasília tem muito apartamento. E cada vez mais as pessoas sonham com uma área de serviço, um banheiro com janela. Por quê? Em apartamento, cada vez os empreendimentos atuais parece que vai diminuindo os espaços, né? Então a gente sempre tem uma área de serviço integrada com a cozinha. Muitas das vezes a gente tem janelas, banheiro sem janela, sem ventilação natural, só ventilação mecânica. Então, quando a minha cliente chegou nesse apartamento e viu aquela área de serviço grande, que ela brinca de corredor de serviço, mas é um corredor grande, largo, ela falou, Luciana, eu não quero perder isso aqui. Isso aqui tem que ser uma área de serviço, só que o meu medo é se integrar, isso aqui não virar uma parte da cozinha. Eu falei, não, a gente vai chegar numa conclusão de que nós vamos chegar numa planta baixa que vai ser uma área de serviço, mas que ela vai estar com a carinha da cozinha, você não vai perder a sua área de serviço, tá? Então era uma grande preocupação deles. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês essa questão dessa parte do apartamento. A gente fez todo o resto, os quartos, tá? Que também ficou muito legal. A gente alterou algumas coisas no layout que fez toda a diferença pro final. Era um apartamento que tinha uma suíte, um banheiro social e um quarto. E a gente transformou em um apartamento com duas suítes e um lavabo. Nós criamos um lavabo. Eu vou mostrar pra vocês como a gente fez essa criação desse lavabo, tá? E essa suíte que já existia tinha apenas um banheiro. A gente criou
A gente criou um closet também para eles, tá? E o outro quarto que não tinha banheiro também virou suíte. Então, assim, no resultado final, gente, dessa planta baixa, que não foi fácil, confesso para vocês, foi um desafio, ficou um resultado incrível. Um resultado incrível. E o projeto ficou lindo, a marcenaria ficou linda. E aí a gente fez tudo dentro do que eles pediram, um apartamento atemporal, que tivesse os tons de cinza, madeira mais clara, que não ficasse nada pesado e nada enjoativo, tá? Então a gente escolheu materiais que não fossem tão marcados. Então vocês vão ver o piso que nós escolhemos, é um piso cinza, uma placa bem grande, mas ele é um cinza que tem umas manchinhas, mas muito pouca manchinha para não enjoar. A madeira escolhida também tem veios, mas veios leves, que não são tão marcados para não enjoar. Então tudo isso a gente fez escolhas assim bem pontuais para que no contexto todo tivesse o visual lindo que ficou na maquete e que vai ficar lá na obra. Esse é o apartamento, tá, gente? Não repara os fogos lá fora. Esse é o apartamento que a gente tá vendo agora e hoje nós vamos falar só desse pedaço aqui da entrada. A gente não vai falar do restante, tá? Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui em planta baixa o que a gente tá vendo lá na obra, tá? Que é a cozinha, sala de estar, enfim. Aqui, entrada do AP, certo? Entrada do apartamento. O que acontece? Lá tinha essa parede aqui, ó, que separava a cozinha. Então, a gente tirou essa parede, que é esse tracejado vermelho, tá? Então, a gente demoliu essa parede e com isso, a gente conseguiu criar um lavabo aqui. Então, nós entramos um pouquinho aqui, o dentinho, tá? E criamos esse lavabo aqui. Aqui fica um espaço muito bom, com um hallzinho de entrada. E só foi possível criar esse lavabo, como eu falei pra vocês, porque a gente tem um banho de serviço aqui. Então, a gente conseguiu puxar os pontos pro lado de cá, tá? Detalhe, gente, essa planta foi muito complicada, porque ela era aberta. Então, assim, todas as salas integradas. A gente tem esse pilar aqui e esse pilar no meio. E depois a gente acabou descobrindo que tinha outro por aqui, tá? E aqui era com uma cozinha fechada. Então, era uma cozinha pequena para um apartamento grande. Olha o tamanho da sala e o tamanho da cozinha. Então, a gente quis modificar isso, tá? Então, a gente integrou tudo. E ao mesmo tempo que eu integrei a cozinha, eu também tirei a parede todinha que separava a cozinha de área de serviço. E nós integramos tudo isso aqui. Então, olha só, salas, cozinha e área de serviço ficou um ambiente só, tá? Ok, então beleza, vamos lá para vocês entenderem. Primeira coisa, criação desse lavabo, que era um pedido dos clientes, porque a gente tem uma suíte e um banheiro social. Então, a gente fez com que o banheiro social virasse suíte também, e aí aqui ia ficar sem banheiro. Então, nós criamos esse lavabo e ficou num lugar super legal, né, e tudo mais, tá? Deixamos a sala toda integrada, como já existia, como já era. Tiramos aqui a cozinha, com isso ela também integrou. E tiramos a parede aqui da área de serviço, e aí ficou tudo junto. Então, isso aqui, gente, ficou com uma, ó, ventilação e iluminação dos dois lados. Olha que delícia que ficou. Fica muito fresquinho, tá? E aí, o que acontece? Pro lado de cá, gente, a gente tem um quarto e outro quarto, tá? Como que era lá, só pra vocês entenderem. Depois a gente vai falar sobre isso aqui em outro momento, mas vocês têm que entender só... Vocês têm que saber porque eu fiz uma modificação aqui. Tem esse quarto, e aí aqui era o banheiro do quarto. Era o banheiro desse quarto, certo? E aqui, gente, era um quartinho virado para a área de serviço, então era um DCE. Eu fechei aqui, construí, então esse aqui passou a não ter acesso mais no DCE, e abri para o quarto. Então, isso aqui virou o banheiro do casal. E essa parte que era banheiro virou um closet. Isso aqui não é banho suíte, isso aqui é closet, tá? Então, vamos lá. O que era o DCE agora, fechamos e abrimos pra cá. Então, virou um banheiro do quarto do casal. E o que era o banheiro virou closet. Só que ia ficar um closet desse tamanico aqui, ó. Ia virar um closet desse tamanho. Aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente peguei... demoli essa parede
tá? Destruí ela. E aí, como a gente tinha esse pilar no meio do caminho, que é igual esse daqui, e depois apareceu aqui, eu construí essa parede. Com isso, eu aumentei o closet. A entrada tá aqui, tá? Eu aumentei o closet. E ainda aqui eu consegui fazer um armário de apoio aqui para colocar adornos na sala de jantar. E aqui ficou um hall de entrada para os 2 quartos. Conseguiram entender? Vou mostrar para vocês a planta humanizada, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha só. Então, ficou dessa forma aqui, aquele pedaço que eu falei para vocês, depois de todo o layout, tá? Então, olha só, a entrada aqui do apartamento, vocês lembram que eu demoli, tinha uma parede aqui, ó, demoli, e com isso eu criei esse lavabo. Aqui não tá o layout, tá? Mas tem um layout só do lavabo aqui, certo? Aí entramos, ficamos com a sala de TV, estar, jantar, e aí eu derrubei aquela parede, ficou tudo aberto. Área de serviço, cozinha e salas, ok? E aí, deixa eu fazer assim pra vocês visualizarem melhor. E aí, aqui eu fechei, então eu nem mostrei esse canto de cá, porque isso aqui é uma outra parte. Eu fechei aquele quartinho de descer, então ele tá ali virado pra suíte, tá? E aí, eu aumentei o closet com isso. Lembra que aqui tinha ó, aqui tem um pilar e aqui tem outro pilar? Eu construí essa parede, ó. Porque aí aqui atrás tá o closet deles, porque aqui tá o quarto, tá? E aqui, com essa parede construída, eu criei esse móvelzinho que serve de apoio. Conseguiram entender? E aí eu isolei a parte íntima da casa, que a gente vai ter uma porta de correr, entra no hall, aí vem para um quarto e vem para o outro. Então a nossa sala ficou assim, foi um desafio muito grande fazer esse layout, gente, porque era uma planta tão difícil. Olha só, uma planta muito complicada, essa aqui é a demolir e construir. Uma planta assim, com pilar no meio, sabe? Com pilar no meio, Eles queriam um lavabo, uma cozinha pequena, queriam uma cozinha grande. Então, foi um grande desafio, mas a gente conseguiu solucionar da melhor forma possível. Isso aqui é tudo viga, tá, gente? E aí, a gente chegou aqui nessa planta baixa, que eu acho que foi sucesso. Eles adoraram, aprovaram de primeira, e é assim que a gente tá construindo lá. Então, olha só, é assim que ficou a nossa planta, tá? Que é aquela que eu mostrei pra vocês, só que isso aqui é humanizada, já é a maquete, né? Entrada aqui do apartamento, o nosso lavabo tá aqui, que é esse volume, tá? Daqui a gente fez uma marcenaria pra gente criar uma espécie de chapelaria aqui, nessa entrada. Aqui, aí a gente entra, tem a sala de TV, tem a sala de estar, tem a sala de jantar. Aqui é aquele móvel que eu falei que a gente tinha um pilar, né? Eu cresci as paredes, aqui eu criei aquele móvel. Aqui a gente entra pros quartos, tá? Isso aqui que nós estamos olhando por cima não é parede, é viga, tá, gente? Isso aqui tá tudo aberto. E aqui a gente entra pra nossa cozinha e a nossa área de serviço. Então, vamos lá. A cozinha ficou com a mesma bancada da área de serviço, justamente para não ficar com uma cara de área de serviço. Então, é o mesmo material, tá? Quando a gente olha daqui, ó, a gente vai ver as mesmas bancadas, os mesmos revestimentos, o mesmo piso. E aqui, gente, olha só. A gente estendeu essa bancada para um pouco, porque antes o limite da cozinha era aqui. A gente estendeu justamente para a gente ganhar espaço dentro dessa cozinha, né? Então, aqui ficou cuba, cooktop. E aqui ficou uma bancada de apoio com uma bancada de refeição rápida com as cadeiras aqui, tá? E essa parte aqui a gente ganhou um móvel de armazenamento, torre quente e geladeira. Lá na área de serviço, a gente colocou o tanque um pouco escondidinho aqui. A máquina tá aqui, mas o tanque tá escondidinho atrás dessa parede. Aqui tem um banheiro de serviço, aqui tem um lavabo, né? E o varal aqui, ó, vai ficar escondidinho aqui atrás também, tá? O painel da TV ficou aqui e ficou dois móveis aqui para adornos. Sofá, mesinha de centro, e aqui ficou uma salinha de estar, que eles gostam de ler. Mesa de jantar, e a gente aproveitou e fez um móvel nesse canto para ela ter mais espaço para armazenamento. E aqui tem um nicho bem grandão
pra gente servir de apoio, servir de aparador, tá? Então, conseguimos chegar numa planta nota 10, eles adoraram e eu confesso que foi uma das plantas mais difíceis que eu já fiz. Estamos aqui no nosso projeto da semana. Eu contei pra vocês o quanto foi desafiador a gente tentar resolver esse layout aqui. Vou colocar depois a foto do antes e do depois, gente, pra vocês verem a diferença, tá? Primeiro que isso aqui não existia. A gente criou esse lavabo, tá? E ele só foi possível porque atrás desse lavabo tem um banheiro de serviço. Então, os meninos conseguiram puxar os pontos pra cá. Só que a bacia sanitária teve que ter uma saída horizontal, porque não dava pra gente mexer aqui no piso. Olha só, gente, em relação ao lavabo que nós criamos, a gente teve alguns desafios, tá? Quando a gente quebrou aquela parede da cozinha e criamos um quadrado onde seria o lavabo. Gente, as dimensões desse lavabo são assim, mínimas, mas confortável, tá? Não é um lavabo, nossa, que lavabo grande. Tanto que a nossa cuba ficou só cuba esculpida no próprio porcelanato, não tem apoio, né? Porque não tem espaço, tá? Mas é um lavabo confortável, ninguém vai entrar, não é um banheiro de avião. Quando a gente começou a quebrar, a gente descobriu um pilarzinho ali num cantinho. Com isso, a nossa parede teve que ela teve que crescer um pouquinho, ou seja, diminuir um pouquinho o espaço interno ali do lavabo. Ok, resolvemos o problema, vai dar tudo certo, diminuímos, enfim, ficou indo um espaço bom. E aí foram surgindo os problemas e a gente foi tentando resolver. Aí outro problema que surgiu, a questão da bacia sanitária. Vamos lá, eu acho super importante fazer, por isso que eu parei o vídeo lá no meio da obra para falar para vocês sobre essa bacia sanitária. Quando a gente cria um banheiro, a gente tem que mexer no ponto, né, de água, na saída do esgoto do vaso. E muitas vezes a gente tem que incomodar o vizinho de baixo. 90% das vezes, quando a gente faz obra em apartamento, a gente tem que conversar com o vizinho, tá? Porque nós vamos ter que quebrar o gesso dele para alterar esses pontos de lugar. A não ser que você tenha um espaço muito grande de laje a laje para você poder trabalhar. E aqui em Brasília, raríssimos apartamentos que tem isso. E aí, gente, foi uma questão que a gente não conseguiu fazer. Por quê? A gente criou esse lavabo. E foi possível porque atrás desse lavabo tem um banheiro de serviço, tá? Que a gente manteve esse banheiro de serviço. Mas no apartamento de baixo não tem um lavabo. Eu não lembro agora se era sala, se era cozinha, mas era uma área muito difícil pra gente mexer e incomodar os vizinhos e tudo mais. Então, o que nós fizemos? A gente usou uma solução que foi o vaso, a bacia sanitária com saída horizontal. Então, a saída horizontal, gente, o cano, ele é realmente horizontal, ele não vai sair, o esgoto não sai para baixo. Então, com isso, a gente não precisou mexer ali. Então, foi uma das opções encontrar essa bacia. Essa bacia tem alguns modelos, ela não tem uma gama de modelos igual a bacia que a gente escolhe, sabe? Convencional. Ela tem alguns e ela é um pouquinho mais cara. Mas foi a opção pra gente ter o lavabo, tá? E ok, resolvemos. Então, a gente conseguiu essa saída horizontal, instalamos essa bacia sanitária. E aí, logo do lado, a gente tem a nossa cuba. Essa cuba vai ser feita de porcelanato, não tem área de apoio, porque é um espaço muito pequenininho, tá? Então, vai ser um quadrado com a cuba dentro. É isso, bordinha e cuba. E torneira de parede, porque a gente não tem espaço para fazer uma torneira de bancada. Outro detalhe super importante, Lu, mas dava pra você colocar uma torneira de bancada? Dava, só que com isso eu ia diminuir a profundidade da minha cuba. Pra gente colocar essa torneira de bancada, a gente precisa de ter 12 centímetros livre pra gente colocar a torneira. Porque se precisar de dar manutenção, você consegue ter acesso ali, entendeu? Tem que ter um espaço para trabalho. 12 centímetros, gente, é um espaço considerável. A gente ia perder muito espaço interno da cuba. Então, eu optei por deixar o ponto de água na parede, ótimo. Com isso eu aproveitei, ficou melhor ainda a minha cuba, ficou com mais espaço interno, tá? E fica lindo, a gente tem todos os modelos praticamente que a gente tem de torneira de bancada, a gente vai ter de parede. É só você escolher o modelo certo e colocar na altura certa. Eu já falei sobre isso aqui no YouTube, sobre um erro que eu cometi de trocar a torneira e não alterar o ponto
de água dessa torneira e aí virou uma confusão, tá, gente? Porque tem torneira que ela é retinha e desce, tem torneira que ela sobe e vai reto, tem torneira que ela faz um arco. Tudo isso vai influenciar ali na distância da nossa cuba, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Se você for especificar a torneira de parede, olha a primeira torneira para depois colocar a altura do ponto, tá? Então a gente teve esses probleminhas que apareceram no meio do caminho, mas a gente super conseguiu passar por eles, tá? E o lavabo ficou ali prontinho, feito certinho, tá? E tá ficando a coisa mais linda. Lá é revestimento, né? Piso e parede, e as laterais vão ser pintura. Então, estamos em andamento. Então, a gente criou esse lavabo. Então, aqui a entrada do apartamento. Com a criação desse lavabo, a gente fez um hall. Vamos colocar um espelho aqui. E aqui nesse volume, ó, o nosso projeto tem um fechamento em MDF, a porta vai ficar oculta. E aqui a gente já tem a cozinha, tá? Então, olha só o tamanho que ficou, gente. Que coisa mais deliciosa. Quando você entrar, você vai ter esse hall. Aqui a gente colocou uma chapelaria. Lá no fundo tá a sala de jantar. E aqui ficou a sala de TV, tá? Então, como ficou espaçoso. Uma coisa que ajuda muito a gente ter essa sensação de que o ambiente cresceu, quando a gente veio aqui a primeira vez, nunca dava para ter essa sensação, que era desse tamanho. O que ajuda muito é o piso, quando a gente escolhe o piso certo. Olha só, esse aqui é um porcelanato da Portinari, ele tem 1,20 por 1,20. A gente conseguiu colocar praticamente uma peça inteira na entrada do apartamento. Tá vendo que ele ficou certinho aqui, ó? Esse 1,20 tá certinho aqui na entrada. Então, a gente veio com esse piso, colocamos em tudo. Ele entra no corredor e nos quartos, tá? Entra ali na cozinha, área de serviço. Então, tudo é o mesmo porcelanato. Com a criação aqui desse lavabo, a gente deixou nossa cozinha, que tinha uma parede. Era todo fechado essa cozinha, viu, gente? Não era assim. A gente discutiu muito essa possibilidade de abrir, não abrir, integrar com a área de serviço. É um casal e um queria que integrasse e o outro não. E olha que difícil, a gente tinha esses pilares no meio do caminho. Aí a gente resolveu integrar, só que deixar a área de serviço, gente, sem ter cara de área de serviço, tá? Então, o piso a gente veio com o mesmo piso, aqui vai ter uma bancada. E aqui, essa bancada da área de serviço, olha o tamanho disso. Essa bancada, nós vamos ter a mesma pedra da cozinha, vai ter armário de fora a fora, a máquina vai estar escondidinha aqui embaixo e o tanque vai ficar escondido aqui atrás. Aqui é o banheiro de serviço, tá? E o nosso varal também. Então, olha o que eles ganharam. Eles ganharam essa vista linda desse cobogó, ganharam a iluminação e ventilação natural e acabou que o apartamento ficou todo vazado. Ó, voltando aqui, gente, então temos a nossa cozinha, vai ter a bancada aqui, vai ter essa parte aqui, nós colocamos geladeira, torre quente, tá? Aqui a gente vai ter a sala de jantar, então vai estar tudo integrado, tudo integrado. Aqui a gente chegou essa parede pra cá pra crescer o closet deles dentro do quarto. O quarto do casal é ali, tá? E aí aqui nesse volume que a gente criou, se vocês conseguirem observar, que tem essa parede, isso aqui já existia, tá? Não tinha isso aqui. Então esse pilar existia, eu fechei.
aumentei o closet e aí entre essas duas paredes a gente vai fazer um móvel de MDF com fita de LED para colocar adorno. E aqui ficou a entrada da área íntima. Saindo da cozinha, então nós vamos ter aqui jantar e estar. Eles adoram ler, então ficou um cantinho aqui, tá? E aqui a gente vai ter nossa sala de TV. Então, eu aproveitei, coloquei aqui a televisão, aproveitei esse cantinho para fazer um espaço de armazenamento. E a gente aproveitou o máximo que a gente conseguiu de todo o cantinho aqui da sala. Uma coisa, gente, que eles estavam super preocupados. Na época foi a questão do pé direito. Aqui na cozinha, se vocês olharem, é laje. Então, a gente já tinha esse pé direito, tá? E aqui na sala, daqui pra toda essa área aqui, era laje também, só que o pé direito muito mais alto. E aí a gente teve que rebaixar, né? Primeiro para facilitar a iluminação, questão do ar-condicionado, e dá pra gente trabalhar melhor. Então a gente rebaixou o mínimo que a gente conseguiu, tá? Acabou que ele não ficou totalmente nivelado com a cozinha, mas ficou um jeito que não atrapalha de forma alguma. E aí eles super gostaram. Quando eles vieram aqui e viram o gesso todo pronto, eles falaram que ficou bem confortável e realmente ficou um pé direito muito bom. Ó, se a gente observar ali a altura da porta, ficou um pé direito confortável. Então nós rebaixamos tudo aqui. Pausa para observação aí do forro. Uma coisa que meus clientes estavam super aflitos com a altura do pé direito. O que acontece? Na área da cozinha a gente já tinha um pé direito de 2,40 e laje. Não tem como você, né? Não tem como mais você melhorar esse pé direito porque era laje. Na sala a gente também já tinha um pé direito, laje, não tinha forro, só que eu tinha que rebaixar. Por quê? Gente, eu tinha que passar muita coisa do ar-condicionado ali. Questão da iluminação, a gente tinha poucos pontos, então eu tinha que rebaixar esse gesso de alguma forma. Nós rebaixamos o mínimo possível. E aí vai a minha dica aqui pra vocês. Como que a gente sabe qual é o mínimo possível? Então tá, o mínimo possível nesse caso, eu tinha que falar com o pessoal da iluminação e com o pessoal do ar-condicionado, concorda comigo? Porque eram as coisas que iriam passar ali, eram as tubulações que iriam passar dentro desse forro, tá? Na iluminação, o pessoal... Você tem que escolher as luminárias e aí você tem que perguntar lá ou ver as especificações das luminárias no site, qual é a altura mínima que você precisa para colocar os spots, com a lâmpada, o perfil. E no meu caso, o vendedor lá, o nosso consultor de vendas falou, Lu, você pode colocar 10 centímetros. 10 centímetros a gente já consegue embutir tudo que foi escolhido, tá? Tem que ver isso, gente, porque tem luminárias que elas são mais altas e aí às vezes você rebaixa 10 e precisa de 12 centímetros. Geralmente a gente usa 15, né? Que é um padrão, mas você consegue deixar 12, 10, 13, depende da luminária. Então você fica atento a isso. Eu olhei todas as luminárias que nós escolhemos e rebaixamos 10 centímetros, tá? Para embutir esses spots que tem lá. Ok, perfeito. Aí eu fui falar com o pessoal do ar-condicionado, porque se o pessoal falasse assim pra mim, Luciana, eu preciso de 12. Então, era uma coisa que os 10 não ia atender, então o 12 ia prevalecer. Lá, se não me engano, a gente rebaixou 12 ou 13 centímetros, porque foi a medida que o pessoal do ar pediu. Então, o ar-condicionado foi que determinou pra nós qual era a altura mínima desse gesso. E aí vocês viram que aí no vídeo que a gente não alinhou. Se a gente alinhasse o nosso forro com a cozinha, e a gente ia ter um pé direito total de 2,40 no apartamento inteiro. Mas a gente não fez isso e ficou esse dentinho, não tem problema nenhum. Por quê? A gente preferiu um conforto melhor de pé direito do que ficar com o forro de gesso alinhado, tá? Então, deu uma diferençazinha pouca ali, mas que não vai interferir em nada no visual, do resultado final, tá? E os clientes gostaram, eles entraram e se sentiram confortáveis com aquele pé direito. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente rebaixa, como que vai ficar a altura final desse pé direito. Tem apartamentos, tem que a gente entra, que é tão baixinho que dá uma sensação ruim, né?
E se tiver que ficar viga aparecendo, diferentes alturas de forro, não tem problema, a gente consegue trabalhar isso de uma forma legal. O importante é a gente deixar confortável e foi isso que a gente fez aí para o nosso cliente. Gente, esse aí foi um pouquinho da nossa obra, tá? Do nosso projeto. Eu quis mostrar pra vocês o nosso conceito, um pouco dos materiais que nós escolhemos, tá? Como que foi esse processo. Tem um monte de coisa que a gente pode falar dentro só dessa sala, dessa cozinha, como a bacia, né, de saída horizontal, a gente pode aprofundar nesse assunto, a pedra da cozinha, enfim, tem muita coisa legal pra falar ainda sobre esse projeto, mas eu quis mostrar pra vocês como que tá o andamento. Comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem acompanhar todas as obras é quase impossível, mas algumas obras importantes lá, algumas obras do escritório, e eu venho mostrar pra vocês todo esse processo, tá? Então eu vou mostrar esse apartamento até ele ficar pronto, até o final, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixa de comentar aqui, manda sua pergunta, dá um coraçãozinho, compartilha com os amigos e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e fui!